Boa noite. Eu vou começar esse vídeo rapidinho. Esse vídeo vai ser, pretendo que seja rápido. É do canal Democrático. Não tem como sair desses termos. É democrático e acabou. A luta é a democracia. E ele não é referente a nada de excluir ninguém, de gênero nenhum, nem orientação sexual. E ele também está de acordo com o LGBTQIAPNT+, apoiando todo esse pessoal. Não há discriminação nem preconceito nesse canal. Todos estão incluídos. Se quiserem saber qualquer informação sobre essas letrinhas do nosso alfabeto, é só ir lá no canal, se inscrever e vão ter todas as orientações e vão saber de tudo, tá? Não se nega nada aqui, só se respeita a democracia e o devido processo legal, tá bom? E vamos cobrar reivindicação. Então, vou partir do início. Logo de primeira, eu quero falar sobre a prevenção. Prevenção, ciência. A ciência está informando que a natureza está mudando, o clima está mudando, então precisamos ter prevenção. E quem são os responsáveis pelas prevenções? Precisamos que eles executem. São as pessoas que nós elegemos. Aquelas pessoas que nós elegemos, que nós confiamos e prometeram fazer tudo aquilo que chegou à sua porta. E pediu o seu voto. E o seu voto está na Constituição. Os constituintes nos obrigaram, diante de uma democracia, não sei qual é a razão, eles têm as razões deles, não quero discutir a respeito disso, porém, nós somos obrigados. E se não, você paga uma multa e sofre várias restrições na sua vida. Partindo disso, eu quero saber que eu moro em periferia. Eu vejo os barrancos. Os barrancos estão lá. Pessoas morando perto de barrancos, perto de rios. E não quero ser o profeta que está na Bíblia, os falsos profetas que a Bíblia informa, diz que eles existiriam. Eu não sou o falso profeta, mas eu sou a ciência, e a ciência eu acredito nela. Acredito na vacina, acredito na ciência, e ela é importante, certo? Para conseguirmos manter nossa vida neste planeta. Caso contrário, tudo indica que a natureza vai nos extinguir. E eu estou vendo o barranco e pessoas morando na mesma situação, no mesmo lugares, ali, sem nenhuma encosta. E isso foi prometido nas últimas eleições, por pessoas que nos representam. Nós, a Constituição diz que todo poder é emanado do povo. Então eles nos representam, mas não tem nenhuma encosta. A natureza, a próxima, vai desabar e vai morrer quem? Pobre. Como no Rio Grande do Sul. A maioria que morreu, pobre. Ou seja, nós somos brasileiros, fazemos prevenção? Não. Só tomamos nossas atitudes após acontecimento. Nós, que eu me refiro, nossos representantes. Aí eles aparecem tomando as providências. Mas já aconteceu, já perdemos vida. E as vidas, na maioria, são o quê? Pobres. Porque moram na periferia, embaixo de barrancos, perto de rios que não são limpos, alagamentos, e acontece
o que já era previsto, e a ciência exata diz, vai acontecer. Cada dia o clima vai piorar, a tendência é essa. E eu vejo que existem projetos dizendo, pela TV, não posso comprovar, que vai projeto para cortar árvores. Ou seja, não consigo compreender como esses projetos vão funcionar. Cortar aquilo para ser extinto. Então não vai adiantar você ser um milionário, um trilionário, um bilionário. Porque está atingindo pobres e mais tarde vai atingir classe média e vai chegar a vocês e já sabe, né? Morreu, não leva nada. Vai ficar tudo por aí. Então é melhor evitar. Primeiro item. O segundo item que eu quero ver no meu caderninho é em relação a servidores públicos. Eu quero contar uma historinha do servidor público para a Condicef, a CUT e Ministério da Inovação. A ministra Esther, presidente Lula, Inácio da Silva, em todas as eleições, das suas vitórias, das suas derrotas até as suas vitórias, 99,9% votam com Vossa Excelência e com o PT. Então, a Lei 1711 de 52 não havia, foi os estatutários, não havia concurso naquela época, 52. Então, o Collor, ex-presidente Fernando Collor de Mello, criou a Lei 8.112 de 90 e colocou todos dentro de um balaio só. Orientação educacional, todas as economistas, engenheiros, a maior parte da pessoa está ali no PGPE. E isso é uma discriminação, ao meu ver. Por quê? Tem PGPE da universidade, PGPE do Ministério Público e PGPE nas repartições militares. Então, vamos chegar a um senso comum. Senso comum, qual seria a, na minha visão, Condicef, ministra Esther? Essa historinha é bem rápida, mas ela tem um conteúdo mais profundo. Então, vamos chegar a um consenso. Todos vocês que fazem parte da Condicef, que representam a todos os servidores públicos, inclusive os aposentados e pensionistas. Então, prestem atenção bem rapidinho. Estou tentando correr. Então, preste atenção. Os servidores do PGPE, eles precisam de quê? Os servidores civis das forças, vou ler, das forças militares, eu escrevi para não esquecer, das forças militares, marinha, aeronáutica, exército, que não foram contemplados com a tecnologia militar. Criaram uma lei e não contemplaram esse pessoal do PGPE, só esses técnicos. Nas repartições militar, marinha, aeronáutica e exército, tem os servidores públicos. E eles atendem quem? Servidor público atende quem? Aos pobres. Então, se eles não forem contemplados desta forma, deverão, por uma questão de justiça, seres enquadrados na ciência tecnológica, atendendo a todos os técnicos e administrativos do Ministério da Defesa.
Ou seja, os servidores que trabalham nas repartições militares, eles necessitam, ao sair do PGPE, e não são tão contemplados com a tecnologia militar, e para o quê? Ciência tecnológica. Os administrativos e os técnicos do PGPE. Para criar justiça. Isso seria o justo. O pessoal administrativo e os técnicos. Eles iriam para o quê? Do Ministério da Defesa, atendendo os técnicos e administrativos. Foi claro? É isso que eu gostaria que também a Condicef discutisse. Por quê? Se os servidores estão da Aeronáutica, da Marinha, do Exército e não são contemplados com a tecnologia militar, então eles precisam ir para onde? Justamente para ciência e tecnologia. Os técnicos e o administrativo. Uma questão de justiça. Isso é de máxima importância. Discutir isso e chegar a um senso comum. Que não pode ficar assim, senão está prejudicando essas pessoas, esses servidores estão sendo prejudicados. Porque eles não estão na tecnologia militar e não estão na ciência e tecnologia. Nem o administrativo, nem os técnicos. E exercem funções iguais. Na repartição Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, por questão de justiça, lendo outra vez, não indo para tecnologia militar, que eles criaram uma lei e não foram contemplados, então o certo é o Ministério da Defesa os colocarem na ciência e tecnologia. O pessoal técnico e administrativo, por uma questão de justiça. Isso é importante para essa categoria. Isso é que Vossa Excelência, Ministra Esther, Condicef, CUT, Presidente Lula, precisam dar uma olhada para reajustar o salário, tirar essa defasagem enorme que os ex-presidentes nem se importaram com o servidor público. Esse é um item que eu considero de grande relevância nesse vídeo. Precisamos disso. Servidor público que não está incluso na tecnologia militar, ele ir diretamente para a ciência, ciência de tecnologia, os técnicos e o pessoal administrativo do Ministério da Defesa. Que nós pertencemos ao Ministério da Defesa. Todos aqueles que estão no PGE. Então, se está fazendo essa separação, tirando do PGE, então, servidor que não está na tecnologia militar, que não foram contemplados, por justiça, tem que ir para ciência e tecnologia. Os administrativos e os técnicos. Não importa onde estejam. Eles estão servindo como servidores públicos. E eles atendem a quem? Quem é o servidor público? Aos pobres. Servidor público em qualquer lugar atende aos pobres. Então, importante, ao tirar do PGE, aqueles que não foram contemplados com a tecnologia militar têm que ir para ciência e tecnologia, os administrativos e os técnicos.
por questão de justiça. Presidente Luiz Inácio da Silva, ministro Esther, tira um tempinho, vai lá na Condicef, na CUT, discutir, ver, chega um ajuste, faça isso. Ministério da Defesa, faça isso. Isso é uma injustiça muito grande. Não pode haver isso. Servidor público precisa também voltarmos a ter, Vossa Excelência não era dessa época, a isenção funcional. Tem muito servidor público que é nível auxiliar, intermediário e nível superior. Então, a isenção funcional, o que ela faz? Ela faz o servidor público, se ele é auxiliar, querer atingir ao nível maior. Ele quer chegar ao nível superior. Então, tem muito servidor público que é intermediário e ele vai estudando, se forma advogado, médico, contador, várias profissões que há necessidade no serviço público, e ele acaba pedindo demissão porque ele não tem isenção funcional, ele vai ficar ali trabalhando a vida toda naquilo e sendo um profissional formado. Isso é um incentivo, inclusive, o quê? A ele estudar. Então, volte com a isenção funcional, pense nisso. É importante. E ele tem já a experiência de estar ali no serviço público, ele põe amor por aquele serviço público, seja na repartição militar, na marinha, na aeronáutica, no exército, seja no civil, ele tem amor àquilo. Então, a isenção funcional, tem muitos servidores públicos, todos no PGE, e estudando, se formando e pedindo demissão. E agora vem o Enem pedindo isso. E essa experiência que pedir demissão por não ter uma isenção para ele poder galgar um posto maior, ele vai embora. E a experiência dele fica perdida. E os novos que vão entrar pelo Enem, que é muito bem, é o certo, que ele representa o Estado. O servidor público representa o Estado. Exemplo maior foi o auditor da Receita Federal. As joias pertencem ao quê? À nossa nação. E ele não aceitou o sargento da Marinha que foi pedir o requerimento, nem as ordens do chefe. Porque ele está dentro da lei, ele cumpriu a lei, ele foi o correto. Agiu corretamente. Estou esperando a sua condecoração a este servidor. Pouco se fala nele, mas é um exemplo de servidor. Isso é amor pelo serviço público. Experiência, cumprindo a lei, a legislação estabelecida. Ele não pode sair daquele ali. Ele está ali dentro daquela legislação. Ele não foi rebelde, ele só cumpriu o que estava descrito. Agora, prevenção, fundamental. Não estou vendo. Ciência, o clima está aí. A ciência está mandando. Mude. A natureza está aí. Eu não quero que aconteça o que aconteceu e nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Milhares, entre aspas, muitas mortes. Garanto que a maioria eram pobres. E não vai adiantar se continuar dessa forma. Preste atenção, você que está aí do outro lado. Se continuar dessa maneira, vamos ser extintos. Por quê? Vai atingir a classe média, vai atingir ao bilionário, ao trilionário, milionário, e aí? Todos extintos. E teremos uma nova espécie. O planeta, uma sementinha vai brotar. Nós seremos uma semente. A árvore só cresce quando a semente morre. Nós, se formos extintos, viraremos semente.
e semente, vamos criar uma nova espécie, mas consciente. Por enquanto, eu não estou, na minha visão, e que eu vejo na TV e que eu leio, a ciência está certa. A cada dia vem uma chuva mais forte, destruindo. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, eu fico olhando, os barrancos estão ali, esperando só a chuva desabar e matar mais pobres. Os rios entupidos. Somos também responsáveis, porque a sujeira é geral. Mas o Estado, no todo, não sei se é no todo o país, estou falando Rio de Janeiro, as ruas aí são imundas, cheias de papel, tudo jogado. O povo joga, com certeza. Mas o Estado também é responsável. Não tem, às vezes você procura um lugar para jogar o lixo, não tem. Aí muitos enfiam no bolso, os mais conscientes, aí eles trazem para casa e colocam na sua lixeira. Outros jogam na rua e fica isso. Por isso que eu admiro o Japão. O Japão, o que faz com lixo? 94%, 96% do lixo é reciclável. Se torna energia para casa, para academia e vai. E eles vão chegar a 100%. Por quê? O único país recebeu 2 bombas nucleares e hoje aplicou nas crianças, nos adolescentes, se juntou à população, uma das maiores nações tecnológicas de exportação do mundo, aplicou em tecnologia. Eu gostaria, ô cônsul, do nosso país, dá uma chance, vê esse vídeo, me convida, me leva lá, quero ver de perto. Presidente Lula, depois que resolveu os dramas aqui do nosso país, dá um pulo lá com os seus empresários, a comitiva toda, que eu acho correto. Negocie, vê a tecnologia, vê o que nós podemos fazer para as ruas serem limpas. Outra coisa que eu, da periferia, gostaria que fosse mais explícito. Falam em orçamento, orçamento da União. O orçamento, esse orçamento vai ser votado pelo Congresso, mas de quem é o orçamento? Quem manobra com o orçamento? Como ele é distribuído? Esse orçamento, tem alguém que fica com ele e distribui lá para a cidadezinha pequenininha do interior. E lá naquela cidadezinha, o prefeito recebe uma importância e ele faz um hospital, ou uma escola, uma creche para a mãe que precisa trabalhar, precisa de uma creche para deixar seu filho. Então eu acho que deveria, não é botar no portal da transparência, deveria na televisão. E lá, ó, fulano de tal foi eleito e está recebendo essa parte aqui da emenda parlamentar, do orçamento, do que for. Essa importância aqui, e ele está levando para o Estado, entregando na mão do prefeito para que seja construído um hospital, uma escola, a necessidade, a prioridade da prefeitura, daquela pequena cidade, da população. E isso vindo por todos os estados até chegar nossa cidade mais rica, São Paulo. E aí todos teriam conhecimento. Eu tenho conhecimento. Eu sei como funciona. Mas a maioria da população não tem acesso ao portal da transparência. Ela precisa levantar 4h30 da manhã. Então ela não tem esse acesso. Então ela, quando chega à noite, se tivesse na televisão, mostrando diariamente. Ó, saiu o orçamento. Ele é assim, 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 assim. Palavras simples, para que todos entendessem. Precisa complicar. Palavras simples.
E aí, ó, esse deputado aqui que vocês elegeram no ano tal, esse senador, está levando lá para o Nordeste, para essa região, esse valor, no qual vai ser distribuído ao prefeito para que seja construída uma escola. Uma prioridade do prefeito é uma escola, é um hospital, é uma clínica, é alguma coisa para atender o quê? A população. Porque todo poder não emana do povo. E o povo não deu poder ao seu representante, então seria muito mais tranquilo, né? Tirava todas essas dúvidas, essas intranquilidades que existem, que a gente não vê. Eu vejo aqui, eu fico assustado, me preocupo com isso. Isso é uma preocupação que eu tenho, de ver ali só morrer pobre. Outra coisa que agora eu quero falar. A Constituição nossa não permite sentença de morte, não permite prisão perpétua. Mas observe, como na televisão matam-se mulheres. É namorada, ex-mulher, ex-esposa. Cara, aquele machão que não se conforma, que acabou o casamento, ele vai, mesmo a mulher indo na Lei da Maria da Penha, medidas protetivas, ele vai lá e mata a mulher. Então nós estamos extinguindo as mulheres. São elas que nos dão os nossos filhos, que vão se transformar numa nova geração. E aí você coloca uma escola pública de qualidade aqui perto da minha casa. A escola pública, eu me sinto envergonhado, toda suja, tu passa, tu perde quase caindo. Então deveria ser pintado. Imagine uma criança entrar numa escola, não ter um ar-condicionado, não ter um ventilador, professor, professoras, pessoal administrativo. Como se sente dentro de uma escola dessa? Que condições de aprendizado? Como ensinar e aprender ao mesmo tempo nessas condições? Não é justo. Nós pagamos impostos. Não é? Não pode ser assim. Temos que mudar esse sistema. E isso eu peço que crie-se uma lei para penas severas. Estuprador, matadores de mulher, se ele pegar uma pena de 30 anos, que ele cumpra 30 anos em regime fechado. Não pode liberar ele de forma nenhuma. Ficar lá dentro. A mesma situação, eu vou fazer uma equivalência. Ao meu ver, eles se equivalem. Aquelas pessoas que se candidatam e depois saqueiam o país, o Brasil. Saqueiam. Ao saquear, seja em qualquer lugar do país, qualquer estado, qualquer município, qualquer pessoa, seja o vereador, o prefeito, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o presidente da república, saqueou o Brasil, o nosso país. Ele está levando o nosso dinheiro, o dinheiro do imposto, do orçamento que veio para ele. Quando ele saqueia o dinheiro que era destinado a um hospital, por exemplo, para a construção do hospital, de uma escola pública, de uma creche, ele está impedindo aquele hospital de funcionar na sua capacidade total de 100%. Ou seja, ele está fazendo algo muito errado. Ele não se comprometeu com aquilo quando pediu seu voto, o meu voto, o nosso voto, que nós somos obrigados pela Constituição. Mesmo na democracia, o Constituinte achou que nós deveríamos ser obrigados. E se você não votar, você sofre sanções, multa e restrições várias. Somos obrigados. Então eles são obrigados a cumprir o que prometem. E essas pessoas são julgadas. Os juízes
julgam dentro daquele processo legal, diante do devido processo legal, do contraditório, de tudo que a lei manda em nosso país, numa democracia, deve ser assim. Julga, eles são condenados, porque o juiz os condena, porque existem as provas, o juiz os condena diante das provas, mas ao mesmo tempo ele cumpre um pedacinho da pena. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu já vi isso aqui pela TV, e vão mandado para casa com a tornozeleirinha no pé, na perninha, e fica em suas mansões. Lógico que ele deve ter dinheiro, né? Porque a enchente nunca pegou ele, eu nunca vi algum desses que saqueou morrer numa enchente aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Não sei se em outro estado aconteceu isso, mas aqui, de morte, de enchente, não. Então, essas pessoas, talvez o juiz pense, ele não vai criar um mal para a sociedade, não um perigo para a sociedade. Ele já foi um perigo. Ele já destruiu. Imagine uma pessoa chega no hospital, no into desse da vida, no hospital público, federal, estadual, municipal, chega lá para fazer uma quimioterapia de uma doença terrível, o câncer. Chega lá, não tem o remédio. Por quê? Porque os 100% que era destinado para aquilo foi desviado, sumiu, foi saqueado. Não é isso? Provavelmente é isso. Então, se fosse mostrado na TV, todos teriam conhecimento. Não a minoria. Todos teriam conhecimento. Então, não devemos ser. Temos que essa lei, uma lei aí, Congresso, faça uma lei específica para isso. Nós precisamos disso. Saqueadores não podem fazer isso. Imagine você, congressista, governador, presidente, senador, vereador. Sua filha vai e casa com uma pessoa e essa pessoa vai, mate a sua filha porque a mulher briga com ela e mata. Ou então ela não quer mais viver com aquela pessoa, separa e ele vai e mata. Então daqui a pouco ele está solto outra vez, casando outra vez. É justo isso? Não. Na minha visão, não. Na minha visão, eles têm que cumprir a pena, se for determinada, 20, 30, 40, 50 anos, o que for. Regime fechado. Lá dentro. Agora, quem julga é a justiça, o juiz. Eu não julgo nada. Eu dou a minha opinião, o que eu estou achando. Porque não tem saída se não for desta forma. Penso eu. Se não acreditarmos na ciência, acho que vai acontecer o que Jesus Cristo fala na Bíblia. Eu sou católico. Falsos profetas estão aí falando que não, mas a ciência diz que sim. Vai ter desabamentos cada dia mais forte e acontece o quê? Vai morrer mais pobre. Porque no desabamento, quem morre são os pobres. A maioria, pobre. Então, isso não é justiça. Então, e vamos parar com essa ideia de que só agronegócio, nós vivemos do agronegócio, são maiores exportadores de comida do mundo, de alimentação, alimentamos o mundo, mas nosso povo é pobre, passa fome. Ganha salário mínimo, quando fala aumentar salário mínimo, é um desespero. Quem vive? Você seria deputado federal, senador, ganhando R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500. Você seria candidato? Gostaria de ficar aí 4 anos, 8 anos,
como senador, ou como deputado federal, ou estadual, ou vereador, ganhando R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, mas quando fala em aumentar, parece que desaba o mundo. Querem os pobres sempre ali na beira do rio. Será que é isso que nós queremos? Será que não temos empatia pelo outro? A dor do outro não é minha dor? A dor de sua é minha. A dor daquele animal ali, o ser vivo, de um cachorro, de um cavalo, de qualquer ser vivo, é minha dor também. É um ser vivo que está no nosso planeta. Será que nós vamos deixar não acreditar na ciência e virarmos semente para outra espécie sobreviver? Porque a semente só nasce uma árvore depois que a semente morrer. Será que nós vamos precisar morrer para nos conscientizarmos disso? Meu vídeo de hoje, eu vou parar, não aqui. Preciso fazer uma outra mesma, reafirmar o que eu disse. Todos os servidores públicos do PGPE que foram injustiçados, esta é a palavra certa, com a criação da tecnologia militar nos ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, enquanto que outros não foram agraciados. Isso não foi justo. Então, ministra, lhe peço mais uma vez, se eles não forem contemplados agora, desta vez, desse pacote que está ali dentro, que o presidente Collor fez, do PGPE, que a maioria dos servidores os coloque na ciência e tecnologia, os administrativos e os técnicos, para que fique a coisa justa. Aí sim vamos ter um pouco de justiça, que é na tecnologia militar. Os outros, nas mesmas repartições, foram jogados de lado. Então, se eles não estão na tecnologia militar, porque injustamente alguém teve esse procedimento, que eu acho injusto, que são as mesmas repartições, Ministério da Marinha, da Aeronáutica e do Exército tem servidores públicos. Tem uns que estão na tecnologia militar e outros não. Então, coloque os demais na ciência e tecnologia. Os administrativos e os técnicos na ciência e tecnologia do PGPE. Tira um tempinho, ministro. Vai na reunião da Condicef. Ô, Condicef, faça isso. Não discrimine. Aposentado, pensionista, ativo. Somos todos ali, juntos. Estamos juntos ali, todo mundo. Todos ali. Todos aqueles que se aposentaram de forma injusta. Nesse PGPE, nesse balaio de gato que o ex-presidente Fernando Collor fez com os servidores públicos. E nesses que fizeram a tecnologia militar, excluindo os demais. Então, os demais, nós pertencemos ao Ministério da Defesa. Então, vamos reaver, colocar justiça nisso. Justiça. Só peço justiça. Colocar na ciência tecnológica, na ciência de tecnologia, na ciência tecnológica, o pessoal administrativo
e os técnicos que não foram agraciados na tecnologia militar. É o mais justo. Pensionistas e aposentados, ativos, todos. Ministra Esther, presidente Luiz Inácio Lula, Vossa Excelência, tem consciência disso. Vossa Excelência sabe que o servidor público aposentado paga o INSS. Depois de aposentado, ele continua pagando. Sabe por quê? Porque saquearam. É isso que eu falo. E saqueadores. Eu lembro. Saqueadores. Não vou citar nome, eu vi na televisão. Saqueadores. Olha meus cabelos brancos. Da época que eles saquearam. Saquearam o INSS, saquearam os lugares. Foram condenados, cumpriram a pena. Tudo bem. Mas aí veio em cima do servidor público. Provavelmente para cobrir o rombo, né? Dos saqueadores. E os aposentados continuam pagando. Eu vou descobrir, vou ler, ainda não posso afirmar, se os servidores das empresas privadas, ao se aposentar e não estão trabalhando como servidor público, está em casa, cumpriu a sua etapa, atendeu os pobres com dignidade, sempre. Por que eles estão pagando os saques que foram feitos? E Vossa Excelência foi eleito na maioria pelos servidores públicos e assinou isso. Isso que eu não consigo entender de Vossa Excelência. Eu o admiro de onde partiste e aonde chegou. E os sofrimentos eu acompanhei todos. Porém, aí foi um deslize. Não acho correto. Servidor público está pagando depois de aposentado. O que é que servidor público tem a mais do que ou menos do que o da empresa privada? Garantia de não ser demitido? Mas ele também não tem fundo de garantia. Cadê o fundo de garantia? Ele não sai com nada. Nem PASEP. O PASEP foi cortado lá atrás e acabou. Nem juro, nem correção monetária, nem nada. Tá lá. A maioria do servidor público vai ver, trabalhou 40 anos, vai lá no PASEP dele, tem R$1.000. Então, retornando ao tema que eu acho importante, prevenção é a vida. Vida, 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 vida. Ciência, ciência. Prevenção em tudo. E o orçamento, se possível, se houver essa possibilidade de colocar na TV todos os dias, diariamente, como ele é distribuído, para onde ele vai, quem leva esse orçamento para as cidades pequenas, lá do interior, para a prioridade do prefeito, para depois a gente não ficar acusando um prefeito, ele não fez isso, mas ele não fez porque deram dinheiro para ele. Aí eu não sei, aí ninguém sabe. Então precisa isso na TV. O senhor tem a oportunidade e o Congresso de fazer isso. E criar essas leis para essas duas situações que eu acabei de citar. Agora, quanto à cobrança que é feita dos aposentados, do INSS, eu vou verificar. Do aposentado é cobrado o INSS. Eu vou verificar da empresa privada é a mesma coisa. Eu lamento que foi o senhor que assinou. Vossa Excelência. E Vossas Excelências, todos, observe bem. Imagine você perder uma filha porque ela se separou do marido. Se coloque no lugar dessa pessoa. Aí talvez vocês criem leis que venham punir
com mais rigor essas pessoas que cometem esses, para mim, são crimes gravíssimos. Não deixa o país ir para frente, destrói toda a estrutura. E vocês, que são empresários da indústria, não vamos viver só alimentando outros povos e nosso povo morrendo de fome. Vocês da indústria, procurem, vamos industrializar o Brasil. Exijam dinheiro. Tem dinheiro para o agronegócio? Garanto que o agronegócio vai pedir mais dinheiro agora. Fizeste, presidente, muito bem, o maior plano safra. Mas eles vão lhe pedir mais. Então, dê para a indústria. Ajude a indústria. Ajude os pequenos empresários. Eles precisam. E, voltando outra vez, preciso repetir. Aqueles servidores dos ministérios militares, Marinha, Aeronáutica, Exército, que não foram contemplados com a tecnologia militar, um grande erro, só por um grupo, foi feito só por um grupo, injustamente, que sejam, eles eram do PGE também, que sejam esses que não foram agraciados na tecnologia militar, que sejam na ciência tecnológica, agraciados agora por Vossa Excelência. O pessoal administrativo e os técnicos que trabalham nas repartições militares, Marinha, Aeronáutica e Exército. Obrigado. Como eu sempre prometi, eu vou ler uma poesia. Já passou quase 1 hora, mas faz bem. A poesia chama Nunca Fomos Nós. Nem eu, nem você. Pelos caminhos, nem eu, nem você. Poderíamos entender o que o eu e o que você quer para nós, já que não existe entre nós o nós, que poderia mostrar o caminho meu e seu, nossos caminhos, nem eu, nem você. Poderíamos entender, já que o nós entre nós era eu, somente eu, era você, somente você. Entre nós, o nós nunca existiu. Para mim, para você. Era apenas eu, somente eu. Era você, somente você. Não poderíamos entender um caminho que levasse entre nós o nós, e junto fôssemos eu e você. Entre nós, o nós nunca existiu. Nunca fomos eu e você. Somente eu, somente você. Entre nós, nunca houve o nós. Um abraço. A arte é importante, porque nem os ditadores conseguem acabar com a arte. Isso eles já há séculos tentam, mas não conseguem. Eles acabam com o ser humano, mas a arte permanece eterna. Um beijo a todos.